Olá, quem trabalha aí em hospital, clínica, laboratório, sabe que o dia a dia é puxado. Intenso. Mas olha, além da pressão toda, né, da responsabilidade de cuidar das pessoas, tem uma camada de riscos ali que nem sempre a gente vê, né? Exato. Contato com doença, acidente com agulha, produto químico. Nossa, a lista é longa e bem real. Infelizmente, sim. É justamente para lidar com essa complexidade toda que existe uma norma regulamentadora específica aqui no Brasil. A NR 32. Isso. Hoje, 9 de setembro de 2025, a gente vai mergulhar fundo na norma regulamentadora 32, a famosa NR 32. Ela é tipo o guia mestre para segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. O manual de instruções, né? Exato. E a gente vai usar como base os textos da norma mesmo, que, aliás, teve a última atualização grande em dezembro de 2022. Importante estar com a versão atualizada. Com certeza. A ideia aqui é entender o coração dessa norma. Sabe, o que ela realmente exige na prática. Quem precisa seguir essas regras e, assim, o principal, como ela tenta proteger quem está lá na linha de frente e também, claro, quem dá todo o suporte essencial nos bastidores. Todo mundo que está envolvido, né? Todo mundo. Ok, então, vamos destrinchar isso. Para começar, assim, qual que é a grande missão da NR32? O que ela busca lá no fundo? Olha, a missão é bem direta, sabe? É criar um chão mais firme, mais seguro para a saúde de quem trabalha em qualquer serviço de saúde. Qualquer um mesmo. Ah, então não é só médico e enfermeiro. De jeito nenhum. Isso inclui o pessoal da limpeza, da pesquisa, do laboratório, da administração, quem está ensinando, todo mundo que pisa nesses ambientes. É bem abrangente. Entendi. E quando você fala serviços de saúde, o que entra aí? É só hospital grande? Não, não, o leque é enorme. Não é só o hospital gigante, não. A norma vale para a clínica do bairro, sabe? Para o laboratório de análises, para o ambulatório, posto de saúde, até para o home care. Ah, home care também? Interessante. Tem, qualquer lugar onde se cuide da saúde das pessoas, não importa o tamanho ou a complexidade. O espírito da coisa é esse. Segurança não é luxo, né? É planejamento e prevenção constante. Tem que estar no dia a dia. Faz todo sentido essa abrangência, realmente. E, olha, um dos temas que mais chamam a atenção na NR32, talvez o mais falado mesmo, são os riscos biológicos. Como é que a norma encara isso? O que são esses agentes biológicos que ela menciona? Esse é um ponto nevrálgico, né? Risco biológico para NR32 é basicamente a chance, a probabilidade de você ter contato com esses agentes biológicos no seu trabalho. E quem são eles? É um zoológico microscópico, como você disse antes. Gostei da imagem. São bactérias, vírus, fungos, parasitas, culturas de células que a gente usa em laboratório, as toxinas que eles produzem e até os príons. Prions. Aqueles das doenças tipo vaca louca? Esses mesmos. São proteínas meio rebeldes que causam doenças bem complicadas. A norma, inclusive, classifica esses agentes em 4 níveis de risco, de 1 a 4, dependendo do perigo que eles oferecem para a pessoa e para a comunidade. Um zoológico microscópico classificado por perigo. Ok. E como é que os hospitais, as clínicas, transformam essa preocupação em ação concreta? Quais são as ferramentas que a NR32 exige para gerenciar esses riscos todos? Então, aí entram 2 programas que são, assim, a espinha dorsal da gestão desses riscos. O PGR e o PCMSO. PGR e PCMSO. Vamos lá. O que é o PGR? O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele funciona como um mapa do tesouro, só que, né, dos perigos. Falando especificamente dos riscos biológicos, ele tem que identificar quais são os agentes mais prováveis de aparecerem ali naquele serviço, E como ele faz isso? levando em conta onde o serviço está localizado, o que ele faz, né, quais procedimentos realiza, como as coisas podem ser transmitidas pelo ar, por contato, o quão agressível é o micróbio em questão. É uma investigação bem detalhada, sabe? Um verdadeiro detetive de riscos. Entendi. Ele mapeia o inimigo. Exato. E o PGR não para por aí, não. Ele precisa analisar o ambiente físico mesmo, as instalações e também o que cada trabalhador faz, a função dele,
para entender onde e como a exposição pode acontecer. E, claro, quais medidas de proteção já existem ali ou quais precisam ser criadas. E esse mapa fica guardado. Não pode. Esse é o ponto crucial. O PGR não pode ficar na gaveta acumulando poeira. Ele tem que ser revisado sempre que algo mudar no trabalho, um procedimento novo, um equipamento diferente ou se acontecer um acidente. E, fundamental, tem que estar disponível para toda a equipe consultar. É um documento vivo, dinâmico. Certo, então o PGR mapeia os perigos. É o diagnóstico da situação. E o segundo programa que você mencionou, o PCMSO. Qual o papel dele nessa história toda? O PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A gente já conhece ele da NR07, né? Mas a NR32 deu uma turbinada no PCMSO padrão. Ela exige que ele converse diretamente com o PGR. Ah, eles têm que estar integrados. Exatamente. O PCMSO precisa considerar os riscos biológicos específicos que o PGR identificou naquele local de trabalho. Isso se traduz numa vigilância médica mais focada nesses riscos, sabe? Com uma lista clara de quem está exposto, onde essa pessoa trabalha, o que ela faz, um controle mais fino. E tem mais alguma coisa específica no PCMSO da NR32? Tem sim um ponto vital, a vacinação. O empregador é obrigado a oferecer, de graça, pelo menos as vacinas contra tétano, difteria e hepatite B. Isso é o mínimo. Só essas 3? Não, essas são as obrigatórias por padrão. Mas outras vacinas podem ser necessárias dependendo do que o próprio PCMSO apontar com base nos riscos identificados pelo PGR naquele local específico. Pode ser que precise de vacina para outra coisa, dependendo da realidade do serviço. Entendi. E se acontecer um acidente? Se alguém se furar com uma agulha, por exemplo? Aí o PCMSO detalha todo o passo a passo. Como fazer o diagnóstico, como acompanhar esse trabalhador, como limpar a área do acidente, como fornecer tratamento de emergência se for necessário e, um ponto fundamental, emitir a CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho. A CAT é sempre obrigatória. Sempre, para qualquer acidente com risco biológico, mesmo que seja só uma exposição. Isso não é opcional, é uma exigência clara da norma. Garante o registro e os direitos do trabalhador. Ok, então temos o PGR mapeando, o PCMSO monitorando a saúde e prevenindo com vacinas, mas e no dia a dia, naquela correria do plantão, do laboratório? Quais são aquelas medidas práticas quase rituais que a NR32 exige para evitar o contato com esses agentes biológicos? É aqui que a coisa pega fogo, né? Pega mesmo. E são várias medidas. Algumas podem parecer básicas, mas são essenciais. A higiene das mãos, por exemplo, é um mantra. Tem que ser repetido à exaustão. Lavar as mãos, o básico do básico. Exato. Todo lugar com risco biológico tem que ter uma pia exclusiva para isso. Com água corrente, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira com pedal ou outro sistema que você não precisa encostar a mão para abrir. E a luva? Muita gente acha que usar luva resolve tudo. Grande erro. A norma é clara. Usar luva não substitui a lavagem das mãos, de jeito nenhum. Tem que lavar as mãos antes de colocar as luvas e depois de tirar. Sempre. A luva é uma barreira, mas não é mágica. E aquelas proibições que às vezes o pessoal acha meio chatas, mas tem motivo, né? Tipo, não pode comer no posto de enfermagem. Exatamente. Comer, beber, fumar, usar adornos, anel, pulseira, relógio. Adornos também não pode. Não pode nos postos de trabalho onde tem risco biológico ou químico. Anéis podem rasgar luvas, acumular sujeira. E também é proibido colocar ou tirar lentes de contato nesses locais. Comida e bebida só em lugar específico para isso, o refeitório ou a copa. E sapato. Lembro de uma época que se via muita gente de sandália em hospital. Hoje é proibido pela NR32. Nada de sandalinha, chinelo, tamanco, tem que ser calçado fechado. É uma barreira física simples, mas que protege de derramamentos, de agulhas caídas. Faz diferença. Faz sentido. Falando em barreiras, e as roupas? Uniformes, jalecos e os equipamentos de proteção individual. Os famosos EPIs. O que a norma diz? Então, a roupa de trabalho, uniforme,
Tem que ser adequada ao risco, claro, mas também confortável. E tem que ser fornecida pelo empregador, sem custo nenhum para o trabalhador. E a lavagem dessa roupa? Ponto importantíssimo: o trabalhador não pode, de jeito nenhum, levar essa roupa de trabalho e os EPIs para lavar em casa. Imagina o risco: levar contaminação para a família. Nossa, nem pensar. Nem pensar. A limpeza desses materiais, principalmente se forem de áreas críticas como centro cirúrgico, UTI, isolamento, ou se sujarem com sangue ou outro material biológico, é responsabilidade total do empregador. Ele tem que garantir a lavagem correta. E os EPIs em si? Luvas, máscaras, óculos? Tem que ter disponível para todo mundo, em número suficiente, não pode faltar, e tem que garantir que o pessoal saiba usar e trocar sempre que precisar ou quando tiver danificado. Máscara molhada, por exemplo, perde a eficácia, tem que trocar. Certo. E agora, um ponto crítico. Os perfuro-cortantes. Agulhas, bisturis, lâminas, são a fonte clássica de acidentes graves, né? O que a NR32 fala sobre eles. O famoso reencape da agulha. Proibidíssimo! Nada de reencapar a agulha usada com as duas mãos, aquele movimento clássico perigosíssimo que todo mundo já viu. E também não pode desconectar a agulha da seringa usando as mãos. Tem que usar pinça ou o próprio coletor para isso, se for o caso. E, além de proibir o reencape, O empregador tem a obrigação de criar um plano específico só para prevenir acidentes com esses materiais. Esse plano segue um anexo bem detalhado da NR32, o anexo 3. Ele exige analisar os acidentes que acontecem, identificar situações de maior risco. e buscar alternativas mais seguras. Exatamente. Esse plano deve incluir a busca ativa e a adoção de materiais mais seguros, os chamados dispositivos de segurança. Agulhas que se retraem sozinhas depois do uso, ou que tem uma capinha protetora que você aciona com uma mão só. Sempre que isso for tecnicamente viável e existir no mercado, tem que ser considerado e idealmente implementado. Uau, é muita regra, muito detalhe para lembrar no dia a dia. Como garantir que todo mundo, da limpeza ao cirurgião, saiba disso e, mais importante, siga essas orientações? O treinamento entra aí, imagino eu? Fundamental. A capacitação não é só para cumprir tabela, um checklist. Tem que acontecer antes do trabalhador começar na função e ser reforçada periodicamente e reciclada. Não adianta treinar uma vez e nunca mais. E o conteúdo desse treinamento? Tem que ser específico para os riscos daquele setor, daquela função. Precisa ensinar sobre as medidas de controle que existem ali, as regras de higiene, como usar, colocar e, muito importante, como tirar os EPIs corretamente, porque muita gente se contamina na hora de tirar. Verdade. Tem que ensinar também como evitar acidentes e o que fazer se o pior acontecer. E tudo isso tem que ser registrado, sabe? Quem deu treinamento, quem participou, qual foi o conteúdo, quanto tempo durou. Tudo documentado. É um processo contínuo, então. Exatamente. E o que eu acho fascinante aqui é perceber como essas medidas todas, sabe, elas formam um sistema. Não são ações isoladas. Elas se baseiam naquele princípio das precauções padrão, ou universais. Que é tratar todo o sangue e fluido corporal como potencialmente infectante. Independentemente do diagnóstico do paciente. E elas seguem uma lógica de controle de risco bem clara, uma hierarquia. Hierarquia? Como assim? Primeiro, você tenta eliminar o risco, se possível. Não dá. Então, tenta substituir por algo menos perigoso. Não dá. Aí vem os controles de engenharia, as barreiras físicas, tipo os coletores de agulhas, a cabine de segurança biológica. Depois, os dispositivos de segurança, como as agulhas protegidas. Aí entram as práticas corretas de trabalho, treinamento. E, por último, na ponta vem o EPI. O anexo 3, aquele do plano dos perfurcortantes, mostra bem essa hierarquia. Entendi. O EPI é a última linha de defesa, não a primeira. Exato. E em tudo isso, a responsabilidade do empregador em fornecer o material, dar o treinamento adequado e fiscalizar, cobrar o uso correto é a cola que une todas essas peças do sistema. Perfeito. Essa lógica sistêmica é clara. Agora, saindo um pouco dessa, digamos, guerra biológica, a gente sabe que hospitais, laboratórios usam muitos produtos químicos, né? Alguns bem perigosos, inclusive.
A NR32 também cobre essa área. Quais são os cuidados principais com os riscos químicos? Cobre, sim, com certeza. A norma não deixa a química de lado, não. Alguns pontos básicos são quase de bom senso, mas precisam estar na norma para garantir. Tem que manter sempre o rótulo original do fabricante no produto. Nada de tirar e colocar em frascos sem identificação. E se precisar fracionar? Tirar de um galão para um frasco menor? Aí, essa nova embalagem, menor, tem que ter uma etiqueta bem clara, com o nome do produto, a composição química, a concentração, a data que foi envasado, a validade e quem foi o responsável por fazer aquilo. Tudo certinho. E reutilizar embalagem. Tipo, usar um frasco de álcool para colocar outra coisa. Acontecem. Verdade. E como é o gerenciamento desses riscos químicos na prática? Segue a mesma lógica do PGR que a gente falou para os biológicos? Exatamente a mesma lógica. O PGR também tem que ter um capítulo químico, digamos assim. Ele precisa fazer um inventário, listar todos os produtos químicos usados ali, inclusive os que são formados durante um processo, os intermediários, e os resíduos químicos gerados. Todos eles? Todos. E para aqueles produtos que oferecem risco à saúde ou segurança, tem que existir uma ficha descritiva. Uma ficha? Tipo uma bula? Quase isso. Pense nela como o RG do produto perigoso. Ela tem que dizer o que ele é, como usar com segurança, quais os riscos para a saúde e para o ambiente, como se proteger, medidas de proteção coletiva e individual, EPIs, como guardar direitinho e, crucial, o que fazer em caso de vazamento, derramamento ou acidente. E onde fica essa ficha? Tem que estar fácil de achar, lá onde o produto é usado. Acesso fácil para quem manipula poder consultar a qualquer momento. Não adianta estar trancada na sala do chefe. Faz sentido. Além do papel da ficha, tem as medidas físicas, né? Onde manipular esses produtos? Sim, manipular ou fracionar químicos perigosos só pode ser feito em local apropriado, de preferência exclusivo para isso, bem sinalizado, perigo, use EPI, etc. Com boa ventilação natural ou, melhor ainda, sistema de exaustão forçada, tipo uma capela química. E se algo der errado? Tem que ter por perto, fácil de alcançar, um chuveiro de emergência e um lava-olhos, para lavar rápido em caso de contato com a pele ou olhos. EPIs específicos para aquele produto têm que estar disponíveis e ser usados. E, claro, um sistema correto para descartar os resíduos químicos gerados ali. Ah, e um detalhe. Só gente treinada e qualificada pode fazer essas tarefas de manipulação e fracionamento. Não é para qualquer um. Imagino que alguns produtos exijam ainda mais cuidado, certo? Penso em gases ou talvez medicamentos mais fortes. Sim, a NR32 detalha alguns casos que são mais críticos. Gases medicinais, por exemplo, como oxigênio, óxido nitroso, têm regras bem estritas para o transporte interno, o armazenamento seguro, longe de calor, separados por tipo e o manuseio. O que é proibido com gases? É proibido fazer gambiarras, tipo transferir gás de um cilindro para outro no hospital, ou usar cilindros que estejam sem identificação clara do que tem dentro, ou com a válvula de segurança danificada. É muito perigoso. E os medicamentos de risco? Você mencionou quimioterápicos. Exato. Aí chegamos nos medicamentos de risco, e especialmente os antineoplásicos, os quimioterápicos usados no tratamento de câncer. Aqui, olha, o nível de exigência da norma sobe bastante. É um capítulo à parte, quase. Por quê? São tão perigosos assim para quem manipula? São. Eles são feitos para matar células, né? Podem ser muito tóxicos para quem se expõe sem proteção. Por isso, o preparo tem que ser feito numa área exclusiva, com acesso controladíssimo, ninguém entra lá sem motivo. Precisa ter um vestiário especial, de barreira, para trocar de roupa e colocar os EPIs. E o preparo em si? O coração da segurança aí é a cabine de segurança biológica, ou CSB, especificamente a classe 2B2. Uma cabine, o que ela faz? É um equipamento bem sofisticado. Ela cria um fluxo de ar controlado que protege tanto o medicamento de ser contaminado pelo ambiente, quanto protege o profissional de ser exposto ao medicamento. O ar é filtrado na entrada e na saída e jogado para fora do prédio. É tipo uma bolha protetora de ar. Entendi, uma proteção dupla. Isso, uma bolha de ar super controlada. E não para por aí.
Os EPIs são super específicos e obrigatórios. Aventais impermeáveis de manga longa, 2 pares de luvas especiais, máscara, óculos, gorro e tem restrições de acesso. Quem não pode entrar? Gestantes ou mulheres que estejam amamentando não podem nem entrar nessa área de preparo. O risco para o bebê é considerado muito alto. E, claro, tem que ter um plano de ação detalhado e um kit de derramamento pronto, à mão, para agir imediatamente se cair quimioterápico no chão ou em alguém. Nossa, é muito controle. E os gases anestésicos? Também tem regras? Também. O foco principal é na manutenção rigorosa dos equipamentos de anestésia para evitar vazamentos de gases como o óxido nitroso ou os halogenados para o ambiente da sala cirúrgica e garantir boa ventilação e sistemas de exaustão eficientes nessas salas. E tem restrição para grávidas também? Tem. Trabalhadoras grávidas só podem atuar em áreas com uso desses gases se tiverem uma liberação médica específica e essa liberação tem que ser baseada na análise de risco que está lá no PGR do hospital. Se o risco for considerado alto, elas têm que ser remanejadas. Entendi. E o treinamento para quem mexe com toda essa química, imagino que seja tão crucial quanto o treinamento para o risco biológico, né? Essencial. Talvez até mais complexo dependendo do produto. Quem trabalha com esses produtos perigosos precisa entender muito bem as fichas descritivas, as FSPQs, fichas de informação de segurança de produto químico. Precisa saber os procedimentos seguros de uso, manuseio, armazenamento, transporte interno, descarte. E o que fazer em emergências? Exato. O que fazer se algo der errado, como um vazamento, um derramamento, um contato acidental com a pele ou olhos. O treinamento inicial, antes de começar a trabalhar com o produto, e as reciclagens constantes são a chave para evitar acidentes graves. Não dá para descuidar. Falamos de riscos que a gente pode ver ou cheirar, como os químicos e dos microscópicos, os biológicos. Mas tem um perigo totalmente invisível e muito presente em hospitais. A radiação ionizante. Aquela usada em raio-x, tomografia, radioterapia. A NR32 entra nesse campo também, né? Como ela complementa as outras normas que já existem sobre isso, tipo da CENEM. Entra sim, e é um capítulo bem importante da norma. Ela não atua sozinha aqui, como você disse. Ela trabalha em conjunto com as normas específicas da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a autoridade máxima no assunto no Brasil, e também com as normas da Anvisa. Elas se complementam. E qual o documento principal para gerenciar esse risco? O documento central é o PPR, o Plano de Proteção Radiológica. Todo serviço que usa radiação ionizante tem que ter um PPR. Ele tem que ser aprovado por esses órgãos competentes, pela CNN ou pela Vigilância Sanitária, dependendo do tipo de uso, e tem que estar lá, acessível, dentro do serviço. E, importante, esse PPR tem que fazer parte do PGR geral do estabelecimento, eles têm que conversar. E o foco desse PPR é? O foco total é proteger o trabalhador que está ocupacionalmente exposto à radiação. Os princípios básicos são aqueles 3 pilares universais da radioproteção: tempo, distância e blindagem. Minimizar o tempo de exposição, maximizar a distância da fonte e usar barreiras de proteção? Exatamente. Ficar o menor tempo possível exposto, manter a maior distância segura da fonte de radiação e usar barreiras de proteção, que podem ser a própria parede da sala, blindagem, ou os EPIs específicos, como os aventais de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbíferos. E como garantir que isso seja seguido? Isso se traduz em treinamento constante sobre os riscos da radiação e as medidas de proteção, e o uso obrigatório desses EPIs quando necessário. E, claro, a monitoração individual da dose de radiação que cada trabalhador recebe. Ah, o dosímetro? Aquele crachazinho? Esse mesmo. O dosímetro individual é obrigatório para quem trabalha em área controlada. Ele tem que ser usado na altura do tórax, por fora do avental de chumbo, se usar um. E esses dosímetros têm que ser calibrados por laboratórios credenciados pelo Inmetro ou pela CNN. E a leitura da dose tem que ser feita periodicamente. De quanto em quanto tempo? Normalmente, a leitura é mensal. Mas se houver suspeita de um acidente radiológico ou uma exposição muito alta, a leitura tem que ser feita imediatamente em até 24 horas. E em situações como gravidez ou acidentes, a regra é clara também? O que acontece? Claríssima.
Se uma trabalhadora que atua com radiação confirma a gravidez, o afastamento dela das atividades com radiação é imediato. O empregador tem que remanejá-la para outra função onde não haja esse risco, durante toda a gestação e a amamentação. A proteção do feto e do bebê é prioritária. E em caso de acidente? Se o dosímetro der uma leitura muito alta. Além da leitura imediata do dosímetro, podem ser necessários exames médicos específicos para avaliar a situação. Em casos mais graves, pode até ser feita uma análise chamada dosimetria citogenética, que avalia danos nos cromossomos das células do sangue para estimar a dose recebida. É algo mais complexo para situações de superexposição. Nossa, 24 horas para ler o dosímetro mostra a urgência mesmo. E quais são as grandes responsabilidades do empregador aqui na área de radiação? São muitas. São muitas e são sérias. Vão desde garantir as medidas de proteção coletiva, como a blindagem adequada das salas, a manutenção dos equipamentos, até ter um profissional habilitado responsável pela proteção radiológica em cada área, o Supervisor de Proteção Radiológica, SPR. E o treinamento e registros. Sim, dar o treinamento contínuo para a equipe é fundamental e manter um registro individual das doses de radiação recebidas por cada trabalhador. Esse registro tem que ser guardado por, no mínimo, 30 anos depois que o trabalhador sair da empresa. 30 anos. É muito tempo. É muito tempo. E o prontuário médico desse trabalhador, com os exames relacionados à exposição, também tem que ser guardado por 30 anos após o desligamento. Além disso, o trabalhador tem o direito de receber, todo ano, um relatório com as doses que ele recebeu. Transparência total. Entendi. E a organização do espaço físico, como funciona? A organização do espaço também é crucial. As áreas onde se usa a radiação são classificadas como controladas, onde o risco de exposição é maior e o acesso é mais restrito, ou supervisionadas, uma área de transição. O acesso a essas áreas tem que ser rigorosamente controlado, só entra quem precisa e quem está autorizado e treinado. E a sinalização? A sinalização é fundamental e padronizada. Tem que ter o símbolo internacional de radiação ionizante, aquele trevo de 3 folhas, bem visível na entrada, avisos identificando as fontes de radiação, os níveis de dose esperados, as rotas de fuga em caso de emergência, alarmes sonoros ou luminosos. Tudo para que ninguém entre desavisado ou se exponha sem necessidade. E em áreas super específicas, você mencionou medicina nuclear, radioterapia, ou mesmo o raio-x do dia a dia, que é o radiodiagnóstico, a norma desce a esse nível de detalhe para cada uma delas? Desce. E muito. Cada uma tem suas particularidades. Na medicina nuclear, por exemplo, onde se manipula material radioativo, líquido ou gasoso para fazer exames ou tratamentos, os radiofármacos, as salas de manipulação têm exigências bem específicas. Como o quê? Pisos e paredes têm que ser lisos, impermeáveis, sem cantos vivos, tudo para facilitar a limpeza e a descontaminação caso caia material radioativo. Pias especiais com acionamento por pedal ou sensor para não precisar tocar com a mão contaminada, sistema de exaustão direcionado a se usar material volátil, precisa ter monitores de radiação fixos ou portáteis para checar a contaminação do ambiente e dos trabalhadores constantemente. E os pacientes que recebem esses materiais? Até os quartos onde pacientes ficam internados depois de receber doses terapêuticas de radiofármacos precisam ter blindagem especial nas paredes, piso e teto e banheiro privativo para conter a radiação e evitar a exposição de outros pacientes ou da equipe. Nossa! E na radioterapia, que usa doses altas para tratar câncer? Na radioterapia, que usa aqueles equipamentos grandes, os aceleradores lineares, as salas chamadas de bunkers, tem paredes de concreto super espessas, as portas são pesadíssimas, geralmente de chumbo ou aço, e tem sistemas de segurança chamados intertravamentos. Intertravamento. A porta só abre se o aparelho estiver desligado, e se alguém abrir a porta com o aparelho ligado, ele desliga automaticamente. Tem também luzes de aviso fora da sala, indicando quando o feixe de radiação está ativo, tudo para impedir a entrada acidental durante o tratamento. Na braquiterapia,
que usa fontes radioativas pequenas colocadas perto ou dentro do tumor, existem regras detalhadas para o preparo, transporte seguro dentro do hospital e manuseio dessas fontes com pinças longas atrás de blindagens móveis. Segurança máxima é a palavra de ordem. E no radiodiagnóstico, o raio-x comum, a tomografia, que todo mundo faz. Mesmo aí, tem regras importantes. Primeiro, o serviço precisa ter o alvará de funcionamento da vigilância sanitária em dia. E tem que rodar um programa de garantia de qualidade, PGQ, que envolve testes periódicos nos equipamentos para garantir que eles estão funcionando bem, com a imagem boa e usando a menor dose de radiação possível para o exame. E a sala do técnico? A sala do técnico, a cabine de comando, tem que ter blindagem adequada e um visor, vidro plumbífero, que permita ver claramente o paciente e a porta da sala durante o exame. A sala de exame em si precisa ter aquela sinalização luminosa, geralmente vermelha, que acende indicando quando o raio-x está sendo disparado. E os equipamentos? Equipamentos de fluoroscopia, aquele raio-x contínuo que parece um filme, usado em cirurgias ou exames contrastados, precisam ter itens de segurança obrigatórios, como cortinas de chumbo laterais, para proteger a equipe que fica ali do lado durante o procedimento. Até no raio-x do dentista tem regra. O profissional tem que ficar a uma distância mínima ou atrás de uma barreira durante o disparro e nunca, jamais, segurar o filme na boca do paciente com a mão. Uau! O ponto central é para cada tipo de uso da radiação, a NR32, junto com as normas da CNN e Anvisa, especifica o que é preciso em termos de estrutura física da sala, procedimentos operacionais seguros e equipamentos de proteção individual e coletiva para manter os trabalhadores o mais seguros possível. Falamos muito sobre os riscos durante os procedimentos e como se proteger deles. Mas e o depois? Todo esse material que foi usado, que pode estar contaminado, às vezes até radioativo. O famoso lixo hospitalar, ou resíduo de serviço de saúde. Como a NR32 entra no gerenciamento desses resíduos? Ele entra focando principalmente na segurança de quem vai manusear esse lixo depois que ele é gerado. Desde a copeira, que recolhe o lixo do quarto do paciente, passando pelo pessoal da limpeza, até a equipe que transporta isso internamente para armazenamento temporário ou final. E qual o primeiro passo para garantir essa segurança? Adivinha? Capacitação. De novo ela. Todo mundo que mexe com resíduo de serviço de saúde, RSS, em qualquer etapa, tem que ser treinado. Treinado em quê, exatamente? Sobre como separar corretamente os diferentes tipos de lixo na fonte, segregação, em que tipo de saco ou caixa colocar cada um, acondicionamento, como transportar isso com segurança dentro do hospital, quais os riscos associados a cada tipo de lixo, biológico, químico, pérfuro-cortante, comum, como tentar gerar menos resíduo e, claro, quais EPIs usar para fazer cada tarefa dessa. Luvas mais resistentes, óculos, às vezes até avental impermeável. Entendi. Depois do treino, vem as regras práticas, né? Como tem que ser esse acondicionamento. Exato. Para os resíduos comuns e biológicos, geralmente se usa sacos plásticos, mas não pode ser qualquer saco. Eles precisam seguir normas técnicas de resistência, a NBR 9191, para não rasgar fácil. E não podem ser enchidos até a boca, sabe? No máximo 2/3 da capacidade para poder fechar bem, dar um nó seguro, sem vazar. E cada tipo de resíduo tem uma cor de saco padrão. Branco leitoso para o biológico, preto para o comum, etc. E a separação? Onde ela acontece? A segregação tem que ser feita lá na origem, onde o lixo é gerado. No quarto, na sala de procedimento, no laboratório, usando lixeiras adequadas para cada tipo de resíduo. Essas lixeiras precisam ser resistentes, fáceis de lavar, ter tampa com acionamento por pedal, sem precisar pôr a mão, e estarem identificadas com o símbolo do risco correspondente, biológico, químico, etc. E devem ficar perto do local de geração, para facilitar o descarte correto. E os perfuro-cortantes? De novo eles. Como são descartados especificamente? Não vão para o saco plástico, né? De jeito nenhum, seria um desastre. Para eles, agulhas, lâminas, vidraria quebrada, tem a caixa coletora específica, geralmente é amarela, feita de papelão duro, resistente à perfuração. E tem regras para usar essa caixa? Tem sim.
Ela tem um limite máximo de enchimento bem visível, uma linha pontilhada, geralmente uns 5 centímetros abaixo da boca. Não pode encher acima daquilo para evitar que alguém se fure ao descartar. E essa caixa tem que ficar num suporte fixo, na parede ou bancada, numa altura que facilite jogar agulha ou lâmina dentro com segurança, sem precisar forçar e sem risco de acidente. E quando atinge o limite, tem que ser fechada, lacrada e descartada como resíduo perfuro cortante. Entendi. E o transporte desse lixo todo dentro do hospital, como é feito? Também tem regras. Não pode carregar saco de lixo nas costas nem arrastar no chão, pelo amor de Deus. Tem que usar carrinhos específicos para isso. Que tipo de carrinho? Carrinhos fechados, geralmente de plástico resistente ou aço inox, fáceis de limpar, com tampa. E o transporte tem que seguir um caminho pré-definido dentro do hospital, um roteiro específico, de preferência fora dos horários de maior movimento, como hora do almoço ou de visita, para minimizar o risco de exposição de outras pessoas. E onde esse lixo todo fica esperando a coleta final? Aquela que leva para o tratamento e descarte externo. Não pode ficar jogado em qualquer canto, imagino. Não pode mesmo. A norma prevê locais adequados para isso. Podem existir pequenas salas de armazenamento temporário perto das áreas que geram muito lixo, como a UTI ou centro cirúrgico. Essas salas precisam ser exclusivas para isso, limpas, identificadas e ter acesso restrito. E tem um local central. Sim, obrigatoriamente tem que ter uma área maior, o abrigo externo de resíduos, onde todo o lixo coletado internamente fica esperando o caminhão da empresa especializada que faz a coleta, tratamento e disposição final. E esse abrigo tem que ter características especiais. Tem sim, ele também tem suas exigências. Piso lavável e impermeável, com ralo para facilitar a limpeza, boa ventilação, um ponto de água e local para higienização dos carrinhos de transporte interno. Tem que ser seguro para evitar acesso de pessoas não autorizadas ou animais, ratos, insetos, bem sinalizado indicando os tipos de resíduos ali armazenados e com espaço suficiente para separar os diferentes tipos de resíduos, biológico, comum, químico, etc., adequadamente. E o lixo radioativo vai para esse mesmo abrigo? Segue uma norma específica da CNN, ANES 6.05, ele tem que ser armazenado separadamente em local blindado até que a radioatividade caia a níveis seguros para poder ser descartado como lixo comum ou biológico, dependendo do caso. É um processo bem controlado chamado decaimento. Ufa. Parece que cobrimos aí os grandes vilões, né? Risco biológico, químico, radiação, os resíduos, mas, sabe, a NR32 parece ir além desses riscos mais óbvios, mais diretos. Eu ouvi dizer que ela fala até de coisas como barulho, iluminação, limpeza geral, manutenção dos equipamentos. É isso mesmo? Poderia dar uns exemplos rápidos disso? É isso mesmo. A norma tem essa visão mais ampla, sabe? Ela entende que segurança e saúde no trabalho também passam por um ambiente minimamente decente, confortável e funcional. Não adianta só controlar o risco específico se o ambiente geral é ruim. E o que ela cobra nesse sentido? Ela cobra atenção às condições de conforto ambiental, pede controle dos níveis de ruído seguindo normas técnicas da ABNT, a ANB 95, exige iluminação adequada para cada tipo de tarefa, seguindo outra norma, a ANP 57, menciona o conforto térmico, que deve seguir os parâmetros de outra legislação importante para hospitais, a RDC 50 da Anvisa, e, claro, a limpeza geral e a conservação dos ambientes e instalações são requisitos básicos citados na norma. E o lugar de comer, o refeitório. Até o lugar de fazer as refeições tem regras na NR32. Mesmo em locais pequenos que não tenham refeitório formal, tem que ter um espaço separado da área de trabalho para isso. Esse local tem que ser limpo, arejado, ter mesas e cadeiras em número suficiente, uma pia por perto para lavar as mãos, água potável disponível e um jeito do pessoal aquecer a própria comida, um micro-ondas, um fogareiro. Basicamente, ela reforça o que a NR24 sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho já pede. Entendi. E áreas de apoio, como lavanderia? Sim, nas lavanderias hospitalares que lidam com roupa muito suja e potencialmente contaminada,
A NR32 exige uma separação física rigorosa entre a área que recebe a roupa suja e a área que processa e entrega a roupa limpa. O ideal que a norma recomenda é usar aquelas máquinas de lavar de barreira, que são instaladas na parede divisória, você coloca a roupa suja de um lado e tira limpa do outro. Ah, interessante essa máquina. E a calandra, aquela máquina gigante, quente, que passa lençóis e toalhas, precisa ter dispositivos de segurança bem rigorosos para proteger as mãos do operador, evitar queimaduras e esmagamentos. E o pessoal da limpeza geral do hospital? Tem regra específica para eles? Tem sim. A turma da limpeza e conservação também precisa de treinamento específico sobre os riscos do ambiente hospitalar e os procedimentos corretos. A norma proíbe fazer varrição a seco nas áreas assistenciais para não levantar poeira contaminada. E eles também não podem usar adornos durante o trabalho, pela mesma razão dos outros profissionais. Faz sentido. E a manutenção dos equipamentos? Cama que quebra, aparelho que para de funcionar? Isso é crítico para a segurança também. Não adianta ter o equipamento certo se ele não funciona direito ou quebra na hora errada. Por isso, a NR32 exige que o hospital tenha um programa de manutenção preventiva e corretiva para um monte de coisa. Tipo o quê? Rede de gases medicinais, capelas químicas, sistema de ar-condicionado, especialmente em áreas críticas, e até equipamentos mais simples como camas, macas, cadeiras de rodas. Tudo tem que ter um plano de manutenção. E tem que ter registro dessas manutenções realizadas. E se precisar consertar algo que teve contato com o paciente? Antes de mandar para manutenção, ou antes da equipe de manutenção mexer, qualquer equipamento que teve contato com o paciente ou com material biológico precisa ser descontaminado. E a própria equipe de manutenção também precisa de treinamento sobre os riscos do ambiente hospitalar onde eles vão trabalhar. E a ergonomia? Para evitar dor nas costas, lesões. Por último, mas não menos importante, a ergonomia. A NR32 dá pinceladas importantes nisso. Pede que os postos de trabalho sejam organizados para evitar esforço repetitivo, postura ruim, levantamento de peso excessivo. Recomenda o uso de ajudas mecânicas, como guinchos ou elevadores, para levantar pacientes acamados ou transportar cargas pesadas. E fala da importância do treinamento para os trabalhadores sobre mecânica corporal, sobre como usar o próprio corpo de forma segura para fazer as tarefas. E mais alguma coisa assim, mais geral? A Helena menciona coisas como a necessidade de ter um plano de controle de pragas, ratos, baratas, formigas, a importância de sistemas de exaustão adequados em cozinhas ou locais com odores muito fortes, como sala de necrópsia ou de gesso. Proíbe explicitamente pipetar com a boca em laboratórios, um hábito antigo e super perigoso que ainda podia existir, e exige que as torneiras das pias e lavatórios em áreas críticas não precisem de contato manual para abrir ou fechar. Caramba! É realmente um universo de detalhes. Então, olha, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, fica muito claro para mim que a NR32 é um manual denso, quase uma enciclopédia da segurança e saúde para o setor. O grande objetivo parece ser construir uma cultura de prevenção muito forte, né? Que leva em conta essa variedade enorme de riscos biológicos, químicos, físicos, como a radiação, os ergonômicos, os de acidentes, tudo que pode afetar quem trabalha nesses locais. Exatamente, é essa a intenção. E o que eu acho mais interessante, mais rico na NR32, é que não são só regras soltas jogadas ali. É um sistema interligado, sabe? Uma coisa puxa a outra. Como assim interligado? O PGR, aquele mapa de riscos que a gente falou no começo, ele alimenta o PCMSO, que cuida da saúde do trabalhador, e também alimenta o PPR, da proteção radiológica. A forma como você gerencia o lixo hospitalar, os resíduos, afeta diretamente o risco biológico para quem coleta e transporta. Uma boa manutenção preventiva nos equipamentos evita acidentes que podem ter consequências químicas, de radiação ou mecânicas. Entendi. É uma cadeia. Tem que treinar a equipe, tem que checar, monitorando os acidentes, as doenças, as doses de radiação e tem que ajustar, reavaliando os planos, buscando tecnologias mais seguras. É a lógica do PDCA aplicada à segurança e saúde no trabalho hospitalar. Perfeito. Essa visão sistêmica, integrada,
realmente faz toda a diferença para entender a profundidade da norma. Olha, para a gente fechar então, fica aqui talvez uma provocação, uma reflexão para quem está nos ouvindo pensar junto com a gente. A medicina, a tecnologia em saúde, elas não param de evoluir, né? É impressionante, novos tratamentos surgem, equipamentos ficam mais complexos, materiais diferentes são usados A todo momento. a todo momento. E com tudo isso, podem vir riscos novos, talvez riscos que a gente nem imaginava há alguns anos. Diante desse cenário de mudança constante, como é que os serviços de saúde podem usar essa estrutura que a NR32 já oferece, que é robusta, como a gente viu, não só para cumprir a lei e para evitar multa, mas como um alicerce, uma base para desenvolver uma vigilância mais ativa, mais proativa, quase uma futurologia da segurança, tentando se antecipar e se preparar para os desafios que o futuro da saúde no trabalho certamente vai trazer.